Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Provérbios 16. Cabe ao homem formular projetos em seu coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do Senhor parecem puros ao homem, mas o Senhor é quem pesa os corações. Confia teus negócios no Senhor e teus planos terão bom êxito. Tudo fez o Senhor para o seu fim, até o ímpio para o dia da desgraça. Todo coração altivo é abominação ao Senhor. Certamente não ficará impune. É pela bondade e pela verdade que se expia a iniquidade. Pelo temor do Senhor evita-se o mal. Quando agradam ao Senhor os caminhos de um homem, reconcilia com ele seus próprios inimigos. Mais vale o pouco com justiça do que grandes lucros com iniquidade. O coração do homem dispõe o seu caminho, mas é o Senhor que dirige seus passos. As palavras do rei são como oráculos. Quando ele julga, sua boca não erra. Balança e peso justos são do Senhor, e são obra sua todos os pesos da bolsa. Fazer o mal para um rei é coisa abominável, porque pela justiça firma-se o trono. Os lábios justos são agradáveis ao rei. Ele ama o que fala com retidão. A indignação do rei é prenúncio de morte. Só o sábio sabe aplacá-la. Na serenidade do semblante do rei está a vida. Sua clemência é como uma chuva de primavera. Adquirir a sabedoria vale mais que o ouro. Antes adquirir a inteligência que a prata. O caminho dos corretos consiste em evitar o mal. O que vigia seu procedimento conserva sua vida. A palavra precede a ruína e o orgulho a queda. Mais vale ser modesto com os humildes que repartir o despojo com os soberbos. Quem ouve a palavra com atenção encontra a felicidade. Ditoso quem confia no Senhor. A inteligência é fonte de vida para quem a possui. O castigo dos insensatos é a loucura. O coração do sábio torna sua boca instruída e acrescenta-lhes aos lábios o saber. As palavras agradáveis são como um favo de mel, doçura para a alma e saúde para os ossos. Há caminhos que parecem retos ao homem, e contudo o seu termo é a morte. A fome do trabalhador trabalha por ele, porque sua boca o constrange a isso. O perverso cava o mal, há em seus lábios como que fogo devorador. O perverso excita questões e o detrator separa os amigos. O violento seduz seu próximo e o arrasta pelo mau caminho. Quem fecha os olhos e planeja intriga, ao morder os lábios já praticou o mal. Os cabelos brancos são uma coroa de glória a quem se encontra no caminho da justiça. Mais vale a paciência que o heroísmo. Mais vale quem domina o coração do que aquele que conquista uma cidade. A sorte lança-se nas dobras do manto, mas do Senhor depende toda a decisão. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha, nós já estamos hoje, graças a Deus. Parece que, que ia demorar tanto tempo para a gente terminar Provérbios, mas já estamos agora na metade, faltando só a metade de Provérbios. Como é bom ir seguindo a direção. Os Provérbios é um ensinamento constante. E o mais bonito é que Deus, ele vai afirmando dentro de nós aquilo que ele já disse desde o primeiro capítulo.
Mas hoje, esse capítulo 16, ele diz assim para nós, né? É como se aqui é uma palavra-chave para a gente tomar uma decisão na vida. Para a gente deixar com que os nossos projetos, a nossa vida, ela seja inteiramente conduzida pelo o Senhor. Veja, não dá mais para ficar sendo nem morno e nem frio. Eu preciso ser uma pessoa fervorosa no Espírito Santo. Cabe ao homem formular os projetos em seu coração. Então, cabe a cada homem traçar os seus projetos. A própria palavra de Deus diz: mas do Senhor vem a resposta da língua, que significa o quê? É do Senhor, é a palavra de Deus, é este falar de Deus, que precisa mover o meu coração e precisa incendiar a minha alma, que a vontade de Deus, a resposta de Deus é que eu faça isso, então eu irei fazer, porque o Senhor, Ele está falando comigo pela palavra. Eu preciso ter o hábito de perguntar as coisas para Deus. Depois de formular os meus projetos, abrir a palavra de Deus, escutar a voz de Deus, escutar um profeta de Deus, saber o que Deus está falando através de um padre, ou de um bispo, ou da igreja, através de um ungido do Senhor, seja uma pessoa de profunda confiança tua, pedir para esta pessoa rezar junto com você, para que, se é da vontade de Deus, que esse projeto seja confirmado. E como é gostoso quando a gente faz uma coisa dentro de uma obediência à lei de Deus, mas também de uma obediência à igreja. Isso edifica a nossa alma, isso transforma a nossa vida. Veja, todos os caminhos parecem puros ao homem, mas é o Senhor que pesa os corações. Confia teus negócios ao Senhor e os teus planos terão bom êxito. A gente já está falando aqui já faz tempo que a grande problemática nossa, eu digo nossa porque eu estou junto com vocês, é a gente não confiar os nossos planos para Deus, confiar os nossos negócios em Deus. Eu teve uma situação na minha vida que eu rezei 35 anos para alcançar esta graça. E Deus concedeu neste ano esse presente, que logo eu vou estar contando esse testemunho para vocês. Mas veja, se eu tivesse desistido no primeiro ano, porque não estava vendo nenhum sinal de Deus, talvez hoje eu não pudesse dar esse testemunho tão bonito. 35 anos de oração, e não é uma oração que eu fiz de vez em quando, uma oração que eu fiz com persistência, perseverança e fidelidade. E por isso que é gostoso, olha, confia teus negócios ao Senhor e os teus planos e terão bom êxito. Isso é verdade, tudo fez o Senhor para o seu fim, até o ímpio para o dia da desgraça. Todo coração altivo é abominação do Senhor, certamente não ficará impune. É pela bondade, pela verdade que se expia a iniquidade. Bem, eu já disse para vocês várias vezes que lá na carta de Efésios, no capítulo 5, nós vamos ver exatamente isso, que o Senhor nos pede 3 coisas para viver, para adquirir esta santidade: bondade, verdade e justiça. E aqui Deus vem falar com muita clareza, é pela bondade e pela verdade que vai se expiar, que vai destruir a iniquidade. Pelo temor do Senhor, evita-se o mal. O temor do Senhor é adestrar a tua vida de acordo com a vontade dele. Não é viver uma vida de medo, mas uma vida de gratidão. É fazer tudo conforme o coração de Deus nos pede, como gratidão por tanto amor, por dar tudo o que temos. Tudo é bondade de Deus. Então nós queremos render gratidão a Ele por dar a nós com generosidade. Quando agrada ao Senhor os caminhos de um homem, reconcilia com ele seus próprios inimigos. Veja o poder que tem desta união
e desta obediência à voz de Deus. É um exorcismo. Quando a gente caminha dentro desta bondade, dentro desta verdade, dentro desta justiça, dentro deste temor de Deus, nós estamos destruindo a força maligna. E isso é muito importante a gente entender. Mais vale o pouco com justiça, preste atenção nisso, do que grandes lucros com iniquidade. O coração do homem dispõe o seu caminho, mas é o Senhor que dirige seus passos. O homem precisa entender isso, a mulher precisa entender isso. Se Deus não dá a luz do sol, como que podemos dizer que estamos caminhando na luz? Se nós acordamos e só é escuridão, vocês já pararam para pensar? Não seria muito ruim uma vida assim? A noite foi feita para dormir, mas o dia foi feito para a gente trabalhar, para a gente ver as pessoas. Então, é Deus que nos dá a chuva pela sua bondade, faz cair a chuva sobre o justo e sobre o injusto. Deus nos ensina a bondade o tempo inteiro naquilo que Ele faz. Deus também dá o sol tanto para o justo como o injusto. Deus dá a saúde tanto para o justo como para o injusto, mas o Senhor deixa claro, né? Aqui para nós, mas é o Senhor que dirige os seus passos, é Ele mesmo. As palavras do rei são como oráculos. Olha que lindo. Quem é o nosso rei? O nosso rei é Jesus, o filho de Davi. São oráculos. O que o Senhor Jesus disse nos evangelhos, lê os evangelhos para ter essa semana. Deus está nos ensinando muito e hoje a gente pode meditar esses evangelhos, né, com tanta fidelidade. O evangelho de ontem pedia para a gente abençoar os nossos inimigos, amar os nossos inimigos. Que riqueza! Deus nos orienta, Deus nos dá a palavra, e se a gente obedece, tem como errar? Não, não tem como errar. Então, as palavras do rei são como oráculos. Eu preciso entender que o meu rei, o meu Senhor e meu Deus, suas palavras são oráculos na minha vida. Quando ele julga, sua boca não erra. Balança e peso justos do Senhor. E são obras que todos os pesos da bolsa, balança e peso, justos são do Senhor. E são obra sua, todos os pesos da bolsa. Fazer o mal para um rei é coisa abominável, porque é pela justiça que firma-se o trono. Quando eu faço mal para este rei Jesus, é uma coisa abominável. Os lábios do justo são agradáveis ao rei. Ele ama o que fala com retidão. Veja, se eu quero experimentar este amor de Deus, eu preciso falar com retidão para o meu Deus. Na serenidade do semblante do rei está a vida. E é nesta serenidade, nesta adoração, olhando para o meu rei, meu Senhor, vendo o quanto que ele é Pentecostes, a vida toda, o tempo todo, é um Pentecostes sem fim. Sua clemência é como uma chuva de primavera. Olha que lindo. Adquirir a sabedoria vale mais do que o ouro. Antes, adquirir a inteligência que a prata. O caminho dos corretos consiste em evitar o mal. E o que vigia seu procedimento conserva sua vida. Aí Deus vem falar de novo da soberba, do orgulho. Tudo isso nos leva à ruína. Veja, quem ouve a palavra com atenção vai encontrar o quê? A verdadeira felicidade. Mas está dito, quem ouve a palavra com atenção. O que significa? Quem ouve, quem escuta a palavra com atenção, significa que eu estou colocando ela em prática. Eu paro, eu escuto a palavra de Deus, eu dou atenção ao que o meu rei, o meu Senhor está falando comigo, e eu vou colocar em prática no dia de hoje. Então Deus está pedindo no dia de hoje que eu preciso ter um semblante sereno como o dele. Eu preciso adquirir a paciência, a serenidade, a bondade, a verdade. Então
eu vou adquirir. Eu vou adquirir pela minha obediência e pelo meu esforço. Eu preciso deixar os meus projetos na mão de quem vai conduzir os meus passos, vai brilhar a escuridão da minha vida. Então, eu vou deixar na mão de quem pode resolver. Ele diz bem claro para nós: quem ouve a palavra com atenção encontra a felicidade. Inteligente é o que possui o coração sábio. Então, inteligente é o que possui o coração sábio. A doçura da linguagem aumenta o saber. O coração do sábio torna sua boca instruída e acrescenta-lhe aos lábios o saber. As palavras agradáveis são como um favo de mel. Como é bom estar na presença de gente educada. Como é agradável falar com um médico que tem serenidade, que usa da sua vocação, do seu chamado, para trazer vida e esperança. Como é bom falar com uma pessoa mais idosa que é educado, uma pessoa jovem que é educado. A educação, gente, é tudo na vida. Então, a doçura para a alma e aliás, as palavras agradáveis são como um favo de mel. Doçura para a alma e saúde para os ossos. Então, se eu falo com calma, com serenidade, eu estou adquirindo a docilidade do Espírito Santo. Eu estou adquirindo saúde para os meus ossos. Veja que forte que é isso. Há caminhos que parecem retos ao homem, e contudo o seu termo é a morte. A fome do trabalhador trabalha por ele, porque sua boca o constrange a isso. O perverso cava o mal, há em seus lábios como que fogo devorador. O violento seduz o seu próximo e o arrasta pelo caminho, pelo mau caminho. Quem fecha os olhos e planeja intriga, ao morder os lábios, já praticou o mal. Os cabelos brancos são como uma coroa de glória a quem se encontra no caminho da justiça. Mais vale a paciência que o heroísmo. Mais vale quem domina o coração do que aquele que conquista uma cidade. Então, Deus está falando para nós o respeito para as pessoas mais velhas que têm cabelos brancos. Como é maravilhoso quando a gente vê um filho que é educado, com a avó, com o pai, com a mãe, que pede bênção. Gente, isso são atitudes pequenas que faz a gente acumular tesouros, pedras preciosas dentro do nosso ser, faz a gente abrir as vias fechadas que talvez faz tempo que a gente não vê a prosperidade material. Mais vale a paciência que o heroísmo. Quantas pessoas impacientes, impaciente no trânsito, impaciente numa fila de banco, impaciente no trabalho, em esperar. Então, a paciência é saúde. Então, quando eu treino, tudo isso é treino, tudo isso é um desenvolvimento que eu vou fazendo no percurso da vida, eu vou treinando e eu vou adquirindo esta sabedoria. Nesse tempo de pandemia, quantas pessoas idosas que desenvolveram depressão, ansiedade, se sentem abandonadas, porque até mesmo com essa história não pode visitar, a gente acaba não ligando, não cuidando, não amando. E nós precisamos ter um carinho muito grande com essas pessoas. Elas são as escolas, são as verdadeiras escolas formativas, porque a prática delas, as lágrimas, os sofrimentos, com certeza são oráculos também para nós. Elas desenvolvem em nós um caminho maravilhoso. Como é bom conversar com pessoas que já passou pela vida, já sofreu, já superou. São ensinamentos para a nossa vida. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e atribulações, o anjo não vos valeu? Valei-nos, São José. São José, valei-nos. 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 São José,
valei-nos. São José, valei-nos. Que Deus Todo-Poderoso abençoe cada um de nós, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.